Galera, olha só quem tá chegando no Corinthians. Jesse Lingard, jogador aí de 33 anos de idade, craque de bola, já jogou no Manchester United, tá chegando aí no Corinthians. Que história é essa? Vamos ver aqui nesse vídeo. Já comenta aí, você aprova a contratação do Lingard, jogador aí meio campista, pode jogar como camisa 10, atacante, e que pode estar chegando aí no Corinthians. Comenta aqui, é a favor ou é contra? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, porque é muito importante aí pra gente debater. Agora, galera, sem mais enrolações, bora ver aí tudo sobre a contratação de Lingard. Bora pro vídeo, galera. Tamo de volta pra falar pra vocês desse cara, ó, Jesse Lingard. 33 anos, mais de 400 jogos na carreira, ficou famoso jogando lá no Manchester United. E a gente vai ao vivo pro CT do Corinthians chamar o Plácido Berci pra essa conversa. Plácido, que história é essa de jogador inglês chegando no timão? Conta pra gente. Grande Zé Renato Ambrosio, boa tarde para você, para quem tá ligado no GE. Agora há pouco falei com uma fonte importante do Corinthians que me garantiu o seguinte: a negociação com Jesse Lingard tá nos trâmites finais. A tendência é que ainda hoje ele assine um pré-contrato de um acordo válido até o fim do ano. Como você disse, ele foi revelado no Manchester United, fez fama no futebol inglês, jogou mais de 200 partidas pelo gigante do futebol da Inglaterra e entre 2016 e 2017 foi companheiro do Memphis Depay no Manchester United. Jogou também por outros clubes lá do futebol da Inglaterra e nas duas últimas temporadas estava no futebol sul-coreano, onde se tornou ídolo do FC Seul. E pela seleção Inglaterra fez 32 partidas e jogou inclusive a Copa do Mundo de 2018, marcando um golaço contra o Panamá, mas não vem sendo convocado desde 2021, ou seja, não vive o auge da carreira, mas tem um currículo de respeito, viu, Zé? Olha o gol bonito aí dele. Plácido, a gente está vendo aqui no telão uma tela resumindo um pouco desse currículo do Lingard, que passou por 4 clubes da Inglaterra, outros clubes na verdade, aqui o West Ham, Manchester United e o Nottingham Forest, e vem do Seul, da Coreia do Sul. Você tem alguma informação de como ele chega para o Brasil nesse momento, em que forma que o Lingard está? Fez 41 jogos na última temporada, a última vez que entrou em campo foi no dia 10 de dezembro, no jogo da Liga dos Campeões da Ásia, contra o Melbourne City, fez gol inclusive, e aí deixou o FC Seul no fim de dezembro. Desde então tem mantido a forma por conta própria em Manchester, na Inglaterra, tem postado vídeos mostrando ali que está realmente mantendo a forma física. Hoje inclusive postou um vídeo fazendo musculação e já mostrou numa postagem recente que anda com a pontaria calibrada, fazendo vários gols ali num treinamento em Manchester, na Inglaterra. Só reforçando, tá por detalhes de se tornar reforço do Corinthians. Jesse Lingard, volto com você, Zé. Valeu, Plácido, fica de olho e conta pra gente. O Yuri mandou aqui, bom dia, qual a opinião de vocês sobre a contratação do Lingard? Não temos opinião, aqui informação, brincadeira. Não. Mas já temos essa informação? Eu passo a bola para eles e eu complemento depois. A questão é a seguinte, foi uma negociação que para muita gente, óbvio, surpreendeu, mas assim, é uma negociação que internamente no Corinthians, ela não surpreende. Por quê? Qual que é o bastidor dessa negociação? Qual que é o bastidor dessa contratação? No final do ano passado, e já o efeito Memphis, o Memphis já tinha dado uma letra, é importante trazer reforços e é importante trazer gente que traga uma cultura diferente de futebol para o Corinthians. E assim, não vai trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo? Putz, não é o caso. Mas trazer jogadores que tenham essa vivência de outras culturas de futebol, no caso, Premier League, do Lingard, do próprio Zaccaria, que jogou com o Memphis e tal. E o Corinthians começou a buscar esses perfis. O Lingard foi uma oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, é bom a gente deixar isso bem claro. Era um jogador que estava, por exemplo, na mira do Remo, era um jogador que estava já sendo oferecido para outros mercados e tinha, por exemplo, a MLS já de olho nesse jogador. E o Corinthians, através do Marcelo Paz, que é o executivo de futebol, que cuida dessa parte, junto com o Renan Blois, que é o analista de mercado, mapearam e viram a possibilidade de um jogador que inclusive já tinha jogado com o Memphis. Um jogador que tem jogos pela seleção inglesa. Um jogador que tem mais de 200 jogos na Premier League. É um jogador que tem 300 e tralalá jogos com a camisa do United. Tem 35 gols com a camisa do United. Então, assim, é um jogador que traz um pouco de experiência e de tudo que viveu. Mas ele estava no futebol da Coreia. Mas ele estava bem lá e a vivência do futebol
do que ele viveu lá na Premier League e do que ele viveu em outros mercados, isso vai ser importante para o Corinthians. É um jogador de 33 anos que traz também a experiência de idade. 33? 33 anos. E é um jogador que não vai jogar quarta e domingo, que não vai chegar para jogar quarta e domingo nessa loucura do calendário. Vai ser mais uma opção e é um jogador assim. Uma fonte legal do Corinthians ontem, logo depois que a gente já tinha dado a notícia, me disse o seguinte, ó, é o tipo de contratação que o Corinthians enxerga da seguinte maneira. Se chegar e cumprir tudo aquilo que o Corinthians tem de expectativa e o jogador também num mercado novo, é para dar muito certo. Pode dar muito errado. O cara chegar aqui, não se adaptar, não gostar e tal, mas pode dar muito certo. Então o Corinthians aposta nesse tipo de perfil de jogador pós-Memphis, não necessariamente com pedido ou indicação do Memphis, mas é um jogador que chega para dar esse plus aí no Corinthians. Então é uma contratação que foi feita pela diretoria do Corinthians, pelo clube, e que chega para agregar nesse sentido, esse tipo de valor. E, obviamente, se espera que o cara jogue dentro de campo. Claro. E, Bruno, a gente tem mais detalhes disso e vamos testar aqui a torcida do Corinthians, Felipe? Bora. Ó, estamos com 938 likes agora. Então, nesse momento, agora, pessoal, só corintiano dá like. Só o Coringão. Só... O nosso recorde Só foi fiel. A torcida do Vasco, que bateu Ou foi 500 do Palmeiras? likes. Foi do Vasco. Não foi do Palmeiras? Não, foi do Vasco, que bateu 500 likes em Foi poucos mais? minutos. A do Vasco disparou. A do Vasco superou a do Flamengo. Superou. E superou a do Palmeiras também? Superou do Palmeiras também, mas do Palmeiras foi quase perto ali Foi do pau a pau. gigante da colina. Mas a Fiel vai bater o recorde. Quero ver, então. Vamos ver. Então vai. Só quem é corintiano, hein? Quem não for, espera, depois a gente libera o like aí pra todo mundo. Mas só pra gente ver se tem muito corintiano assistindo Bora ou lá. não. Tem mais detalhes dessa questão de salário, de tempo de contrato, Bruno? Como é que estão essas conversas? Eu, depois de passar esses detalhes mais burocráticos, eu vou abrir aspas, por uma pessoa que trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lingard. Enfim, é um scout europeu da própria empresa. Fui perguntar para ele aqui algumas questões, tentar algumas curiosidades, e ele passou para mim aqui uma informação que é bem curiosa e tem tudo a ver com o momento. Mas para já, vamos mais então para a parte de ontem, logo depois que eu e o Hernan, enfim, a gente na ESPN trouxe essa reportagem, essa matéria, que foi furo nosso, inclusive, não custa recordar, furo nosso na ESPN, no mercado brasileiro. O contrato é válido por 1 ano, está livre no mercado, né? Então é um contrato até dezembro de 2026. Segundo o que eu e o Hernan apuramos, a parte financeira já está muito bem resolvida. O Lingard passou o valor dele, o Corinthians se colocou à disposição, está dentro daquilo que o Corinthians poderia pagar. O que falta para, enfim, o famoso assinar o contrato, até porque os documentos já começaram a ser trocados ontem. Tamanha foi a velocidade dessa negociação. São pormenores burocráticos. Então, a parte financeira, que é aquilo que mais poderia atrapalhar a negociação, isso o Corinthians... Opa! A ligação, foi uma ligação. Entrou a ligação. Não, me ligaram aqui, alguém me ligou. Voltou. Foi. É fonte? É fonte, é bom. É fonte, já foi no ar. Não, então... não, era um número desconhecido. Não sei, pode ser uma fonte que eu não conheço ainda. Cobrança, então. Posso contar o bastidor da... Não, então, vou abrir, já que... Desculpa, Bruno. Desculpa, achei que você tinha terminado. Ih, estão ligando de novo lá. É cobrança. É cobrança, a dívida Saiu. também chega É em o cara Portugal. que foi arrumar a internet O lá. Bruno achou que era permuta e falou, Nada. cobrança. Ontem eu tava fazendo... Mete bronca aí, Hernan. Depois eu complemento com uma novidade aqui. É só um bastidor curtinho que eu sei que vocês gostam e o chat gosta e tal. Essa coisa da apuração de como funciona, né? Eu tava ontem gravando uma série de ações comerciais de um patrocinador meu e tal, e tava no meio da gravação. E, cara, toca o telefone, uma fonte top, daquelas que você atende sempre. Para pra ouvir. Putz, só que eu tava no meio da gravação. Então, não dava pra parar a gravação, entendeu? E aí? Porque tinham outras pessoas gravando comigo, Sei. envolvidas e tal. E aí eu desconectei a ligação e mandei um WhatsApp. Falei assim, tô no meio de uma gravação, posso te ligar daqui a pouco? Pode. E aí desenrolou a gravação e tal, não sei o quê, papapá e tal. Aí depois acabou a gravação, que foi longa, eu fui tomar um café. No que eu tô assim, no negócio da cafeteria lá pra pegar, vem o WhatsApp.
Você não quer furo? Tá? Você não quer um furo mesmo? Você não vai me ligar? Aí você lembrou. E aí eu peguei pro final, a hora liguei. E aí a pessoa do outro lado da linha falou assim, é só falar a senha para urubu, né? Carniça. E aí, tipo, brincando comigo. Eu falei, pô, é lógico, né? E aí a pessoa falou, olha, a informação é essa, tal, não sei o quê, tá. Checa com as suas fontes, mas é muito quente aqui essa história, papapá. Mas era essa história do... Era essa história, a história do Linga. E aí o último WhatsApp que eu tinha aberto, e aí por isso que o Felipe não era o grupo lá e tal, o último WhatsApp aberto era o Bruno Andrade, também me cobrando de uma outra apuração. Entendi. E aí eu já logo bati o telefone e liguei pra ele. Falei, cara, me ajuda e já corre nessa bola. Pá. E vamos. Então, deu 5 minutos, o Bruno já tinha confirmado a história. Eu também tinha confirmado com uma outra fonte e a gente subiu o negócio. Estouro. Então, assim, eu poderia ter perdido por causa dessa gravação desse compromisso que eu tava tendo. Mas a fonte foi fiel. E o Bruno tava... Mas literalmente a fonte foi fiel. Foi fiel, esperou e ninguém deu a informação. Mas pensa que... porque às vezes vaza antes, né, Bruno? Não, totalmente. Não, e foi sorte do Hernan também, porque eu tava no consultório médico com a minha esposa, ela tava para ser atendida, a gente tava com a senha na mão, eu falei, pera lá, o Hernan tá me ligando, eu preciso sair. Naquela correria, em 10, 15 minutos, liga para um, liga para outro. A minha fonte diz, só falta assinar. Falei, Hernan, vamos nessa. Eu bato o texto muito rápido, envio para o pessoal da produção, que aliás foi espetacular, deu um suporte bacana. Gravo um vídeo para as redes sociais da ESPN do médico. Fui lá num cantinho. Até parecia... O primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei e mostrei para minha esposa. E ela falou assim, pô, Bruno, parece que você está no banheiro. Que era um azulejo por trás, assim. Eu tive que gravar um outro. Mas funcionou, a apuração foi rápida, valeu a pena. Chegou todo mundo mandando meu WhatsApp. O que você tem de informação aí? Eu falei, eu não tenho nada não, pô. Os dois que soltaram, aí depois que eu fui ver atrás, correr atrás dessa história. E enquanto o Bruno falava, lá, mais de 700 do Corinthians. Já temos um novo recorde. Como costumo falar, fiel é forte. Mas você vai ver que enquanto o Bruno tá contando, a Fiel vai bater 2.000. Só a Fiel vai bater 2.000. Quer apostar? Eu acho que não. Não, chega. Não? Eu acho que não. Chega. Sim ou com certeza? Com certeza. Só o corintiano vai chegar em 2.000, só enquanto o Bruno Andrade tá terminando de concluir o que ele tava contando lá, Bruno. Porque o salário é alto, é tipo Memphis. Eu tenho um detalhe do salário. Não. Não é? Depois eu explico. Mas não tem aquele negócio lá de dar 2 passes, 1 milhão. Esquece. É oportunidade de mercado. É isso. Eu deixo essa parte... O que a gente publicou ontem, que a parte financeira está organizada, resolvida, eu logo passo a bola para o Felipe, então, que ele tem esses pormenores mais detalhados, perdão a redundância, sobre os valores. Eu vou abrir aspas aqui para uma pessoa que trabalha aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas eu posso falar que ela trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lingard desde cedo, né? Desde que ele começou a carreira no Manchester United, uma empresa grande, das maiores do mundo. Então tem funcionário em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, uma empresa grande. E eu perguntei assim, olha, com quem eu falo da empresa para poder ter mais detalhes? E a pessoa falou assim, o Lingard é do Big Boss. Já começa por aí. O rapaz tem muita moral dentro da empresa. E olha que a Wasserman trabalha, por exemplo, com o Valverde, com Stones do Manchester City, enfim, outros craques do futebol mundial. E o Lingard, mesmo jogando no futebol sul-coreano nos últimos 2 anos, e os números foram bons, viu? Tudo bem que é o mercado sul-coreano, não é lá grande coisa, mas teve rodagem, mais de 40 jogos, só que mesmo jogando no futebol da Coreia do Sul, o Big Boss de uma empresa grande, uma agência grande de jogadores do futebol internacional, continua lado a lado com o Lingard. E eu perguntei, então, me dá mais alguma novidade, mais pormenores. E essa pessoa passou o seguinte, e eu vou abrir aspas aqui, o que eu posso te falar agora é que fisicamente ele está acima da média e super preparado. Ou seja, é um jogador que, chegando ao Brasil, chegando ao CT Joaquim Grava, vai depender exclusivamente do Dorival Júnior para poder jogar. Então o cara tá bem, fisicamente bem, ritmo de jogo não vai ser problema. É até um movimento interessante de mercado do Corinthians, porque o Corinthians acaba de trazer o Zaccaria, né? Que é um meio atacante. O Lingard
também é um cara que a função é de camisa 10, o meio atacante. Tem o Garro também. Mas não, o Lingard joga de lado, né? Mais pro lado do campo. Ele não é mais ponta, né? Aquele ponta como ele foi no United. Hoje em dia ele é um cara que atua mais centralizado. Então, Felipe, interessa ver como é que o Dorival vai mexer nesse esquema aí. O Hernan falou ali, mas me chamou a atenção o seguinte, é uma dúvida. É aquela história de ser um pedido do Memphis? Não. Não é? Vamos lá. Ou um pedido ou uma indicação, como foi o Zaccaria? Vamos lá então, vamos explicar para o Fansport. Não foi uma indicação do Memphis, tá? Que nem foi o Zaccaria, que o Memphis foi lá, indicou para a direção, e o Corinthians contratou, avaliou positivamente e contratou. Então não foi essa contratação do Lingard uma indicação do Memphis. O Memphis só foi saber depois que o Corinthians abriu conversas, aí o Memphis ficou sabendo e foi lá, existe esse negócio? E aí o Corinthians confirmou, e ele é amigo do Memphis, né? Eles atuaram juntos no Manchester United. Mas como o Hernan falou aqui, foi uma oportunidade de mercado. E o Lingard se demonstrou muito interessado em jogar no Corinthians. Tanto que nessas conversas que o Hernan falou aqui, o que eu apurei é que ele se mostrou muito participativo e o Marcelo Passi conduziu essa negociação. Então foi conversando diariamente, o Lingard foi perguntando. Ele teve outras propostas, teve do Feyenoord, da Holanda, teve dos Estados Unidos e teve da Premier League também, de um time da Inglaterra. O Lingard? É. E teve a história do Remo. Um time que tá... Só pegar a tabela da Premier League, me bateram que é um time que tá brigando para não cair. Acho que faz sentido pelo momento dele. É só pegar a tabela da Premier League. E teve a história do Remo, não E teve a história do Remo, só que ele viu que no Corinthians, mas me explicaram... o próprio Remo não tinha grana para bancar. Porque o salário, assim, a realidade do salário pro Corinthians é uma, pro Remo é outra. Aí eu tô pensando o seguinte, eu não sei se vocês viram que recentemente será que ele ligou pro Andrés? Ele conversou com o Memphis, mas com o Andrés não. Andrés, porque virou rival, agora virou rival. Porque o Andrés contou lá no... Você viu essa entrevista na TV Palmeiras? Palmeiras. Que o Lingard ligou pra ele, pra saber do Remo. Sim, agora falou, o Andrés pro Corinthians. Não sei quem ligou pra quem, mas foi uma conversa deles. O Andrés ligou e falou, é verdade isso aí, irmão? E é confirmado, Lingard é do Corinthians, meus amigos, isso mesmo, jogador aí que tava lá na Coreia do Sul, né, jogando pelo futebol coreano, agora tá chegando no Corinthians. Meus amigos, eu não esperava por essa, falar pra vocês a verdade, eu não esperava que o Corinthians ia atrás dele. Eu sabia que tava tendo negociação com o Remo, né, aí ele veio agora pro Corinthians, mano. Ele foi oferecido aí nos últimos dias e deve chegar para um acordo aí, né, de sem custos com o Corinthians, ou seja, ele vai pagar, o Corinthians vai pagar apenas os salários. E galera, ele tava jogando aí no C1 da Coreia do Sul e deixou o clube no fim do ano passado, né? Então eu acho que vai dar muito certo essa contratação, é um cara craque de bola. No Manchester United conseguiu ir bem, né? Marcou 77 gols com a camisa do clube inglês numa Premier League, hein? E aqui, ó, falando aqui, ó, a diretoria do Corinthians se reunirá com Dorival Júnior e sua comissão para comunicá-los sobre o avanço da negociação. Lingard chegou a negociar com o Remo na semana passada, mas as conversas não evoluíram. Convenhamos, se ele tá negociando com o Remo, do nada aparece uma proposta do Corinthians, ele vai para onde, meus amados? Corinthians, por quê? Porque é um clube gigante, um clube que vai disputar título e outra. Tem um Memphis, que já jogaram juntos aí, né? Então, tomara que ele venha. Eu acho que vai ser um reforço e tanto para o Corinthians. Bora dar uma olhadinha aqui nos números dele. No Transfermarkt. Tem muitos títulos na carreira, o homem. Conquistou alguns títulos aí pela Inglaterra, né? Entre eles até Premier League o homem conquistou. Bora ver aqui qual que ele ganhou, né? Aqui, ó. Ele ganhou... perdão, não foi Premier League, foi Liga Europa. Ele ganhou uma Liga Europa com o Manchester United, uma taça da Inglaterra, uma super taça da Inglaterra, uma taça da Liga da Inglaterra, ganhou também uma vez o English FA Hout Cup Winner, não sei o que é isso, ganhou também um título aqui que eu não sei o que é, mas enfim, muitos títulos aí, tá meio valorizado, diminuiu um pouco o valor de mercado, mas ainda tá ali em 2,20 milhões de euros. E esses aqui, galera, são os times que ele jogou, né? Ele iniciou a sua carreira no Manchester United em 2008. Aí jogou pelo Manchester United, pelo Leicester, pelo Birmingham, não sei. Jogou também pelo Brighton, jogou aqui também pelo Derby. E aí foi pro West Ham, Nottingham Forest. Jogou também aqui por último no C1. Cara, olha isso aqui, em 2021 o valor de mercado dele era 22 milhões de reais, de euros na verdade, ou seja, muito caro, hein? Ele é muito valorizado, tomara que continue com essa valorização aqui no Corinthians, né? Tomara que ele volte a ter aquele futebol vistoso.
Comenta aí, galera, o que vocês acham dessa contratação? Acham uma boa? Eu acho que é muito interessante a contratação dele e eu tenho certeza que daria super certo ele aqui no nosso timão. Deixa aí abaixo, você é a favor ou não dessa chegada. Agora, galera, sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui. Um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.